Barraco Filosófico. Oi, gente, eu me chamo Fernanda Carlos Borges, estamos aqui para mais um Barraco Filosófico. Continuamos nesse plano, né, de armar barracos filosóficos com convidados, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Laércio Meirelles, que já me deixou emocionada com um livro dele maravilhoso, obrigação de brasileiro ler, que chama Vozes da Agricultura Ecológica. Laércio, bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem está nos vendo de manhã, né? É um prazer enorme. Primeiro que eu adoro o nome do programa de vocês. Essa história de barraco filosófico é muito legal e essa ideia de armar um barraco com o entrevistado, estamos aqui para isso. Esse livro, gente, ele é muito lindo, ele conta histórias de pessoas de longa data ou várias gerações numa luta pela terra que se resolve com projetos comunitários, cooperativos de agricultura ecológica. E o Laércio é experiente nisso, ele é agrônomo, engenheiro agrônomo, e ele é consultor em agroecologia. Esse livro é maravilhoso. Aliás, o modo como você conta as histórias é muito bonito, Laércio. E aí, então, para começar o nosso barraco, eu quero ler para o nosso público aqui um trechinho para abrir a conversa, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Você conta a história aqui de um casal, mas é muito bonito o modo como você vai contando, que é o Jalo e a Marinês, né? Mas você conta antes deles se conhecerem, toda a infância numa luta pela terra, né? Com as dificuldades do pequeno agricultor. Enfim, eu não vou contar toda a história, mas eu quero ler um trechinho em que a Marinês, ela fala assim, né? Trabalhávamos o dia inteiro, ano após ano, não sobrava nada, não conseguíamos comprar nenhuma muda de roupa. Aí você conta, né, que em dado momento Marinês seguiu os passos da irmã e envolveu-se com a Pastoral da Juventude Rural, PJR. Essas reuniões ajudaram-na a construir sua concepção de mundo, a ver a situação da família como fruto de uma construção social com a qual ela não concordava. A partir do envolvimento com a Pastoral da Juventude Rural, conheceu o Partido dos Trabalhadores, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, o MMTR, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, STR. Trabalhava na roça de dia e envolvia-se com essa militância social pela noite. Aí se coloca um travessão, né, que ela falou para você nessa entrevista. Todas essas reuniões geravam muita inquietação. Passamos a ver as coisas como eram, comecei a perceber como muito injustas as condições de vida da minha família, que era uma família que estava passando muitas dificuldades, fome mesmo, né, que ela conta e tal. E aí isso já me pega assim de início, sabe? Porque uma das coisas que a gente trabalha assim, no nosso grupo de filosofia em movimento é que as questões, nós somos muito induzidos a pensar que nós somos indivíduos que vão fazer uma trajetória sozinho e obter sucesso, né, numa luta individual. Essas histórias contam de organizações, de coletivos, de redes de apoio, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é esse trabalho com essas cooperativas, um pouco dessa história, como que é essa coisa de encontrar soluções juntos na agricultura ecológica e das pequenas famílias, né? Pequenos agricultores. Fernanda, a gente quando fala em agricultura ecológica, hoje tem sido muito mais usado o termo agroecologia, né? Um termo que a gente diz ganhou academia, ganhou o coração das pessoas, ele tem sido mais usado. Eu, como vi o termo agroecologia surgir, eu sou de um tempo ainda, lá nos anos 80, que a gente usava mais o termo agricultura ecológica. Mas digamos que a gente pode considerar sinônimo para efeito dessa conversa nossa, né? Então, esse trabalho com a agricultura ecológica ou com a agroecologia, ele tem várias facetas. Ele não se limita a você produzir sem veneno, sem agrotóxico, que, aliás, é uma excelente notícia, a possibilidade de produzir sem agrotóxico. Ele não se limita a não usar transgênico, que é outra excelente notícia, a gente poder produzir, e quem consome, todos consumimos, consumir produtos sem as sementes modificadas geneticamente. Ou seja, o aspecto da produção em si só já é uma excelente notícia, mas a agroecologia não se limita a isso. Ela tem várias outras facetas, tem vários outros lados ou várias outras dimensões. Então, essa história da organização social, da busca, esse papo da busca da felicidade, é uma conquista individual, nós temos que lutar pela nossa, né? Mas essa busca coletiva do bem-estar, que a gente poderia chamar de felicidade se quisesse,
essa busca coletiva do bem-estar é também uma das dimensões da agroecologia. Ou seja, não se acredita que você vai conseguir ainda mais, porque você quer privilegiar a produção familiar. Antigamente a gente falava o pequeno agricultor, a pequena agricultora, né? Mas hoje a gente fala mais em produção familiar. Você quer privilegiar a produção familiar e essa ação coletiva é condição praticamente sine qua non, assim, sem a qual não tem jeito de você identificar, perceber e superar os problemas se não for coletivamente. Estudando para poder conversar contigo, eu encontrei um panorama nacional dos sistemas participativos de garantia. Essa é uma outra dimensão interessante. Olha só, e tudo tem a ver com isso. Ou seja, tudo tem a ver com, repito, a busca de coletivamente identificar, né, perceber e superar os problemas. Então, nesse mundo da agricultura ecológica, que também é chamado de agricultura orgânica, vocês já consumiram produto orgânico, vocês já foram em algum supermercado, viram uma prateleira, de repente acharam caro, preferiram não comprar, ou compraram. Nas nossas cidades, todos os supermercados, as grandes redes têm produtos orgânicos. Para esse produto chegar na prateleira, existe uma legislação que exige que ele seja certificado. Olha que história interessante que eu vou contar para vocês agora, uma história tupiniquim. Porque isso é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos e na Europa, Japão, os países mais chamados desenvolvidos, eles inventaram essa história da certificação. Bom, isso é uma história antiga, a certificação, mas ela chega na tal da agricultura orgânica também. E a Europa, lá nos anos 70, falou assim, um produto para ser chamado de orgânico, para merecer esse adjetivo, ele tem que seguir essas regras. E eu tenho que ter alguma empresa que certifique que essas regras foram seguidas. Então, é uma empresa de certificação, uma família agricultora, pequena agricultora ou agricultora familiar, com poucos recursos, com essas dificuldades que você viu nesse texto que você leu, e produz organicamente, ou seja, ecologicamente, produz uma coisa linda, mas na hora de levar esse produto ao mercado tem que contratar uma empresa que vai avalizar perante o consumidor a qualidade orgânica ou ecológica dessa produção. E, por incrível que pareça, aqui no Brasil, aqui o trabalho que a gente desenvolve, eu estou nisso desde o início, aqui em Porto Alegre, através da feira da Cooperativa Ecológica Colmeia, que é a feira de produtos ecológicos mais antiga do Brasil, criada em outubro de 89. Através dessa feira, a gente inventou uma outra coisa, Fernanda. A gente inventou uma coisa que, na época, a gente chamou certificação participativa. A gente falava assim, nós não queremos que uma empresa venha aqui garantir que o produto da família A, B, C e D é ecológico. Nós queremos que a família A, B, C e D se organizem, se avaliem e se avalizem mutuamente, para poder um dizer do outro, olha, que essa credibilidade emerja da ação coletiva e não da contratação de uma empresa. Olha, essa história é super longa, eu sou super envolvido nela, mas vou dizer para vocês que essa ideia, essa criatividade que um grupo teve de bolar isso lá no início dos anos 90, hoje ganhou o mundo e é praticado em mais de 100 países. E surgiu aqui. Incrível. Por falar em ganhou o mundo, a ideia que surgiu aí com vocês, conta rapidamente para a gente dos prêmios internacionais que esse projeto aí da região do qual você participa ganhou. Olha só, deixa eu falar que eu me apresentar melhor, né? Que eu já comecei respondendo pergunta, né? Você falou que eu sou consultor em agricultura ecológica. A minha trajetória de vida, eu sou agrônomo, você já disse, e a minha trajetória de vida é ligada a uma ONG chamada Centro Ecológico. Quem quiser dar uma olhada, está lá centroecológico.org.br. Centro Ecológico tem uma história muito interessante. Eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu sou natural do Rio de Janeiro, Niterói, e eu cheguei no Rio Grande do Sul já formado em agronomia em 1988. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, na primeira metade dos anos 80, teve uma mobilização muito interessante para poder conformar a primeira lei estadual de agrotóxicos. Porque esse termo, as pessoas da minha área falam assim, agrotóxico, parece que já está falando mal, é o termo consagrado pela legislação. A legislação brasileira fala em agrotóxico. Os defensores dos venenos agrícolas chamam de defensivos, mas a legislação chama de agrotóxico. Claro que a disputa, hoje em dia, a gente aprendeu a falar disputa de narrativa, né? O povo vai já disputando a narrativa através do adjetivo que dá. Então, o estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a propor uma lei estadual de agrotóxico. Claro que sob a lei federal, o estado não pode legislar indo contrário à Constituição, mas que apertava um pouquinho a regulação desse produto. E isso criou uma celeuma muito grande, porque as empresas não ficaram felizes com essa regulamentação
Eu vou dar um exemplo para vocês. Um item dessa regulamentação era só pode ser usado aqui no Estado produtos que têm o seu registro permitido no país de origem. Bonitinho, né? Simples, né? Se pode usar na Alemanha, tá, pode ser registrado aqui. Mas se é proibido na Alemanha, nós vamos ter que proibir aqui. Aí a Bayer e a BASF gritavam. Não, de jeito nenhum. As condições são outras. E isso criou uma onda que, mesmo na época que nós não tínhamos Facebooks e WhatsApp, chegou para outras partes do país. E tocou a mim, que era um estudante de agronomia em Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e que tinha criado, junto com outras companheiras e companheiros, o Grupo de Agricultura Alternativa, como a gente chamava naquele momento. E isso que acontecia aqui no Rio Grande do Sul chamava muito minha atenção. E aí, quando eu me formei, fiz essa corrente migratória. Eu vim de Minas Gerais, dei um pit stop no Rio de Janeiro, vim para o Paraná, trabalhei no Paraná um pouquinho para o estado do Paraná, passei no concurso, mas não gostei de trabalhar para o estado, e abandonei e continuei o meu caminhar e cheguei no Rio Grande do Sul. Cheguei, então, em abril de 88 e fico até hoje, sempre nessa ONG, chamada Centro Ecológico, que já existia. E aí, que Centro Ecológico existe desde 85. Então, as pessoas até acham que eu cheguei casado, eu e a Ana, né? Achamos que eu e a Ana criamos o Centro Ecológico. Não, o Centro Ecológico foi a criação de outro grupo e de outras figuras, a Maria José Guazelli, uma delas, uma agrônoma muito conhecida por aqui. E aí eu me inseri. Você perguntou sobre os prêmios. Assim, ao longo dessa trajetória, já são 36 anos de apoio à agricultura ecológica, o nosso trabalho já foi muito reconhecido, né? Então, a gente tem, assim, mais do que prêmio, né? Vários concursos internacionais que se transformam em apoio financeiro para o trabalho, né, através de editais que são lançados pela União Europeia, pela Inter-American Foundation, que é uma fundação do Congresso norte-americano, e outras, pela Sociedade Sueca de Proteção da Natureza, uma das ONGs mais antigas, tem mais de 100 anos de trabalhos ligados ao meio ambiente. São alguns exemplos de entidades que lançam editais, onde uma vez a gente concorrendo, a gente concorre com pessoas do mundo inteiro, uma vez ganhando esses editais, você tem acesso a determinado recurso para poder viabilizar o seu trabalho. E uma rede nacional com o MST também. Nas histórias dá para ver que essa luta junto com o MST, né? Os movimentos sociais como um todo, para fazer justiça, a gente tem no Brasil uma coisa chamada Articulação Nacional de Agroecologia. Então, o MST é um movimento de muita visibilidade, né? Mas um movimento, por exemplo, que trabalha muito próximo à agroecologia e assim, muito agroecológico nas suas percepções, é o MMC, Movimento de Mulheres Camponesas, que também está organizado no Brasil inteiro. Você também tem o movimento de atingidos por barragens, que são lutas duríssimas que esse povo tem, porque quando se faz uma barragem, se retira muita gente da terra. O movimento de atingidos por barragens também tem na agroecologia hoje uma das suas políticas de como lutar por um modelo produtivo mais equânime, né, mais justo. Movimento dos pequenos agricultores, que também está organizado no Brasil inteiro. Movimentos sindicais, como a CONTAG, né, que reúne várias federações sindicais do Brasil inteiro. Essa galera toda foi contaminada por esse... Para falar em contaminação, eu ia falar contaminada pelo vírus, é melhor não falar isso. Mas foi influenciada, foi envolvida, foi inspirada. Eu adoro usar o termo essa contaminação do bem, mas esse ano não está muito bom de usar isso, não. Então, foi influenciada por essa mosquinha da agroecologia. Bom, Laércio, uma curiosidade que eu tenho, assim, a gente considerando que a maior parte das sementes que são produzidas, elas são transgênicas e produzidas pelas grandes empresas, né, do agronegócio, eu queria saber de você, assim, como que é possível produzir uma agricultura 100% orgânica e natural, sem utilizar essas sementes? Tem como a gente, digamos, escapar dessa... E sem os agrotóxicos, como que fica?
Queria que você falasse um pouco. Ana, cada pergunta dessa abre um mundo na minha frente. Eu assim. sei. Primeiro, deixa só fazer uma pequena destacando correção. que a sua Ana, Itaí no Sul, é outra Ana, né? Como é que ela chama? É Ana o quê? Eu tô com a Ana Mineira. Nos conhecemos na universidade, nessa trajetória toda feita junto, eu e ela. Nos conhecemos no grupo de agricultura alternativa lá em Viçosa. Bom, primeiro, só dar uma pequena correção, não é que a maioria das sementes hoje são transgênicas. Hoje você tem a soja, que lidera, isso sim, a imensa maioria da soja produzida no Brasil é transgênico, o milho está indo pelo mesmo caminho. E aí, ponto. Soja e milho, que são produtores, o Brasil hoje produz mais de 30 milhões de hectares com soja, uma loucura, o império da soja, que em algum momento a gente vai ter que pensar como sociedade se é isso que a gente quer. O milho também está indo pelo caminho. Mas fora isso, se você fala das hortaliças em geral, o que está na tua mesa, o feijão que está na tua mesa, o arroz que está na tua mesa, a batata, a cebola, nada disso é transgênico. Agora, são sementes que são trabalhadas no seu sentido do chamado melhoramento genético para se adaptar mais ao cultivo com agrotóxico. Nesse sentido, você tem razão. Essas são sementes não transgênicas, mas o seu melhoramento, eu ponho esse melhoramento entre aspas, ao longo das décadas, feito pelos institutos de pesquisa, acabam gerando umas sementes que são mais adaptadas a esse pacote. E diga-se de passagem, desenvolvida pela Embrapa, que, como dizia um ex-professor meu, é a nossa NASA, é a NASA na área da agricultura no mundo, né? Referência. A Embrapa é uma instituição de referência, faz um belo trabalho, mas infelizmente ainda não comprou como instituição a lógica da agroecologia. Eu acho que a Embrapa deveria pensar mais em fazer pesquisa para o século XXI e deixar o século XX, porque ele já acabou faz 2 décadas e tem uma galera que está insistindo no século XX. Então a Embrapa poderia dar esse passo, seria muito bem-vindo. Muitos profissionais dentro da Embrapa estão convencidos, existe um grupo de agroecologia dentro da Embrapa, mas a Embrapa como instituição a gente não conseguiu ainda dar essa viradinha nela. Voltando à tua pergunta, então isso é um fato, né? Não é toda semente que é transgênica. Agora, quando você fala assim, é possível uma agricultura 100% natural? Olha só, Ana, a agricultura é intervenção. Então, esse conceito de 100% natural, sabe o que a gente faz para ele? A gente faz assim, esse é o conceito idealizado. A gente tem uma brincadeira, brincadeira séria, né, que a gente faz aqui com as famílias. Fizemos uma época que a gente falava da propriedade 100% ecológica. E, na verdade, propriedade rural, no caso, né? A propriedade 100% ecológica a gente vê como uma utopia. Porque onde tem intervenção, tem quebra de ciclo biológico, né? Tem quebra da natureza. Onde tem intervenção humana, você já está quebrando um pouquinho, apesar de nós sermos parte da natureza, mas nós somos uma parte que agride. Nós somos seres de cultura, né? A agricultura é uma cultura humana, não é natural, assim, no sentido de veio da natureza. Produto da cultura, né? A imagem que a gente usa, Fernanda e Ana, vocês lembram daquele poema do Galeano, que ele diz que não é dele, ele diz que é de um cineasta argentino que chama Utopia. É lindo esse poema. E ele fala, a utopia está no horizonte. Eu me acerco um passo, ela se afasta um passo. Eu dou mais 2 passos, ela se afasta mais 2 passos. Para que serve a utopia? Para isso serve para nos fazer caminhar. É mais ou menos assim o poema. Então, a ideia da agricultura idealizada, a gente joga ela como utopia, idealizada do ponto de vista ambiental, mas a gente caminha nessa direção. A tal da agricultura ecológica, da agroecologia, ela é esse caminhar nessa direção. Ela não é estar no paraíso ecológico, mas ela está caminhando, dizendo alguns nãos, dizendo outros sims e caminhando nessa direção. Obrigada, Laércio, e muito enriquecedora as suas colocações, muito bom, porque realmente você entra naquela discussão filosófica de primeira natureza e segunda natureza, que eu acho que é tão mal resolvida, né? Tem tantos viés a respeito disso, isso aí, e muito importante da gente estar sempre discutindo, né, o que é. Laércio, fala, bem, eu assisti um documentário uma vez, né, sobre a indústria de alimento orgânico na Alemanha, certificação e etc. Esse lance da certificação eu sempre achei nojento porque põe corporações em cima de negócios familiares, né? Mas Alemanha, né, e Estados Unidos, eles já têm supermercados exclusivamente orgânicos há muito tempo, redes de supermercados orgânicos, e assim, eu vi nesse documentário como que era a criação de ovos e galinhas orgânicos, né?
E o que eles mostraram era que era muito próximo da cultura normal de galinhas, era assim, era uma coisa triste, uma coisa feia. Então, assim, onde é que está o orgânico, onde é que está exatamente esse animal que teve uma vida decente, que depois a gente vai se alimentar dele, ou vai se alimentar do ovo dele, né? Aí, quando você conta essa história dessa tecnologia, dessa revolução que teve aqui no Brasil, que são as famílias se autocertificam, né, me dá uma paz no coração de saber assim, ok, isso é orgânico mesmo. Quando eu compro arroz orgânico que vem, eu sei que é do MST, me dá a certeza que é orgânico. Então, fala um pouquinho para mim sobre as garantias que a gente tem aqui no Brasil, né, as garantias dessa certificação familiar, de associativa, né, e das certificações corporativas. Para onde eu devo ir quando eu for comprar o meu alimento? Cara, o Apolo, tu tá entrando na minha praia, assim, eu adoro esse assunto também, cara. Eu já, por questão de trabalho, já fui várias vezes na Europa, sempre atrás da agricultura orgânica, agricultura ecológica. Agora, de uns anos para cá, tem essa expressão do maluco né? O maluco disso, o maluco daquilo. Eu sou o maluco da agricultura ecológica. Eu só penso nisso e navego por isso o tempo inteiro. Há mais de 30 anos que eu só penso nisso. Então, essa história assim, ó. Primeiro, o que você está discordando... Você, na tua fala, você discordou de duas coisas. Você discordou da certificação empresarial, mas tem um passo antes, você discordou da normativa, porque a certificação, ela certifica se a normativa está sendo cumprida, certo? Então, você achou legal o processo da certificação participativa, e eu também acho, o coletivo, não é o coletivo não é a autocertificação, porque não é individual, é o coletivo se avalizando e se avaliando. Então, isso é legal, mas isso é a verificação se as normas estão sendo seguidas, certo? Então, uma coisa são as normas. Aí você falou assim, pô, mas essa galinha criada desse jeito vai chamar de orgânica? Isso é a normativa que estabelece. E aí, como eu falei antes para a Ana, essa normativa é muito difícil. Eu me coloco no lugar do pessoal que faz, eu também já participei disso. É muito difícil você estabelecer uma normativa que dê conta de atender essa demanda, de gerar produto. A Ana já me perguntou, mas vem cá, dá para produzir comida para todo mundo? Eu entendi, Ana, que estava subentendido na sua pergunta. Dá para produzir comida para todo mundo, sendo orgânico, sendo ecológico? Então, você tem que ter alguns processos que aumentam a produtividade, mas quando você tem processo que aumenta a produtividade, você se descola do mais natural. Né? Então, a criação animal, se você for pegar logo nesse ponto, é um super problema. A criação de ovos, de galinhas, porque o que você viu possivelmente nesse documentário são galinhas em gaiola, são aves em gaiola, como é que isso é orgânico? As normativas, elas minimizam os danos. Então, vai ter menos ave por gaiola, elas são obrigadas a ter um espaço onde elas podem caminhar tantas vezes por dia ou tantas vezes por semana, e elas não podem ser debicadas, que é uma tortura que se faz nos bichos, que você tira o bico deles para eles não se ferirem um ao outro, elas não podem. Então, as normativas, repito, são mais para minimizar o dano, mas o visual, eu concordo contigo, ele continua feio. Ele não é aquela história da galinha feliz, ou dos ovos de galinha felizes, ou do leite de vaca feliz. Não significa que não tem muita produção orgânica que navegue por essas preocupações, mas a normativa, ela nos separa a agricultura orgânica, ecológica, da produção convencional, mas no caso das aves, que você tocou, no caso dos porcos, também, elas são próximas, não são muito diferentes. E por onde que eu caminho quando eu for escolher o meu alimento orgânico? Eu vou, que é bom, o que é ruim? Dá para saber isso? Cara, esse é um papo ótimo, sabe por quê? Porque eu aprendi isso no site, conversando com um norte-americano há muitos anos, que o site dele falava Beyond the Orgânico, quer dizer, muito além do orgânico. Hoje, com essa situação de câmbio climático que nós estamos aí, hoje em dia se fala agora o pessoal está falando em emergência climática, né? Enquanto os terraplanistas acham que essa história de calor sempre foi calor assim, essa viagem, né, de não ler nada e achar que sabe tudo, mas o fato é que a emergência climática está aí, está assustando todo mundo. A gente viu a chamada conferência do Biden agora, que deu, né? E, então, esse é um tema. Bom, quando esse tema é um tema, um dos olhares que a gente tem que ter sobre os nossos alimentos é que ele seja local. Então, orgânico sim, mas o mais local, por favor, porque nós estamos precisando fazer com que esses alimentos rodem menos por aí. Nós temos que economizar cada centímetro cúbico de CO2 que a gente conseguir economizar e não lançar na atmosfera é lucro para nós.
Então, essa história do local, Apolo, é muito importante. Mesmo em grandes centros como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Porto Alegre, fazer um esforço para se aproximar da produção é válido. Feiras locais, entregas de cestas locais, e fazer grupos de produção, grupos de consumo solidário, são experiências que estão se espalhando pelo Brasil inteiro. Tem uma experiência que foi importada, mas que já está bem adaptada à nossa realidade, que chama CSA, que é Comunidades Suportando, como quiser usar a mesma sigla de inglês, não, sustentando. É a mesma sigla em inglês, mas que se traduziu para Comunidades Sustentando a Agricultura, onde grupos de consumidores se aproximam da produção para poder apoiar a produção, e com isso tem como retorno a própria produção, um produto mais limpo. Então, a primeira parte da resposta para você é produto local. Nós temos que consumir produto local. Agora, tem uma outra parte do orgânico. É legal consumir orgânico. Eu aqui no Sul não vou conseguir comer café, tomar cacau, chocolate local, nem café local, porque não tem por aqui. Vou ter que trazer de fora. Aí eu trago orgânico. Eu sugiro privilegiar os que são certificados por sistemas participativos de garantia. Por quê? Porque eles estão mais próximos da agricultura familiar. Não tem grande produtor em sistema participativo de garantia, sistema de participativo de garantia é só para agricultor familiar. E a produção familiar, ela tem uma tendência a ser mais agroecológica, a negociar melhor com a natureza, né? A se harmonizar melhor. Então, se é local e se for orgânico certificado por sistema participativo de garantia, no selo brasileiro está escrito, pequenininho lá, sistema participativo de garantia. Privilegiar ele, você está se aproximando um pouco mais de um consumo que você busca, que eu busco também. Você falou, Laércio, um negócio muito legal, que é o lance da agricultura familiar, né? E quando você contou o lance da agricultura familiar, toda agricultura que fica mais corporativa, fica mais profissional, você começa a gerar, assim, tem um trabalhador e tem um empresário. Quando tem um empresário, o empresário não está na lavoura. Quando tem empresário, o empresário não está mais lá. E eu escutei a história da comunidade que produz arroz orgânico no Brasil, né, a comunidade do MST, e eles contam exatamente isso, que eles foram realojados, chegaram em outro lugar, não conheciam o que se produzia ali, tiveram que aprender com os vizinhos o que se cultiva nessas terras, e quando eles começaram a cultivar o arroz, depois de poucos anos, 5, 10 anos, estava todo mundo doente. Porque a família está ali trabalhando junta, todo mundo doente, eles falaram, não, a gente não pode continuar produzindo esse arroz porque está todo mundo ficando doente. Aí eles se descolaram. Doente com agrotóxico, né? Doente com agrotóxico. Com a produção tradicional, né? Todo mundo fica doente, ali você tem pesticida o tempo todo sendo aplicado, né? Então, é interessante que quando você descola da produção normal e passa a produzir orgânico, muda tudo. Mudam as relações dentro das famílias, mudam as relações das famílias com quem tem o conhecimento. E ele falou assim, não, a gente não precisa da Embrapa, a Embrapa precisa mais da gente do que nós precisamos da Embrapa. Ali é uma troca de informação, não é mais o cientista ensinando para o agricultor assim, não, faz assim, faz assim, não, é uma troca, porque é um outro lugar. Muda as relações cooperativas, muda as relações de produção, as relações assim, a distribuição do alimento é diferente. Né? As histórias que o Laércio conta nesse livro lindo, que se chama Vozes da Agricultura Ecológica, mostra essa relação entre conhecimento de quem já está na terra e o conhecimento científico, e como que eles conversam bem dentro desta rede. E são histórias lindas. Posso ler mais um trechinho antes de passar para alguém? Que ela conta, né, que eles estavam num acampamento lá no Rio Grande do Sul, do MST, reivindicando a terra, a polícia em volta, eles morando embaixo de lona há 2 anos, e papá. Aí até que a polícia foi, eles não conseguiram a terra, ia ter o processo de expulsão, né? E aí ela narra assim, teve um momento particularmente forte. Uma noite éramos 7 ou 8 pessoas, fizemos uma oração coletiva. Naquele instante, nos demos as mãos. Eu peguei a palavra e disse que, se conquistássemos a terra, se pudéssemos ter um local para plantar, deveríamos nos prometer que trabalharíamos com muito amor e teríamos o melhor pão do mundo. Ela não sabia, ninguém ali sabia, mas Marinês ainda teria a oportunidade de cumprir com aquela promessa. O melhor pão do mundo existe hoje, Laércio? Existe, é o pão deles. Porque esse desejo dela, né, que você leu aí para a gente, né, Fernanda, ela estava com medo. Eles estavam cercados pela polícia. Essa galera estava comendo broto de grama, porque não tinha comida para comer.
fazia sopa de broto de grama. E aí, assustados, são jovens, são meninas, mulheres jovens, homens, não importa se é homem ou mulher, está com medo. E aí, como é que a gente faz para sair daqui? Vão nos deixar sair? Não vão nos deixar sair? Vai ter mais gás lacrimogêneo? Vai ter mais agressão? E nesse momento, ela com muito medo, ela lembra do cheiro do pão da mãe. Com fome, né? Ela lembra do cheiro do pão da mãe. Sinceramente, eu nem sei se isso está no livro, mas ela conta isso. Tá no livro, tá. Aí ela lembra do cheiro do pão da mãe e assim, inebriada. Eu tenho para mim que até num certo estado de torpor, porque a fome gera esse estado de torpor, nós estamos falando em dias sem comer, e emocionada e com medo, quer dizer, é uma cena dramática, e ela pega na mão das meninas, todas juntas, para poder se fortalecerem mutuamente, e falam, olha, quando a gente sair daqui, a gente tem que se prometer. Nós vamos... Porque o pão é um simbolismo, né, gente? O simbolismo bíblico vem de sempre, o pão é a comida, né, e tal. E aí nós temos que prometer que nós vamos produzir o melhor pão do mundo. Bom, a vida roda, as décadas passam, ela casa, ela muda de vida, não é mais ali, mas ela fica com aquela história do pão. O primeiro pão que eles fizeram foi pegando latas de azeite, quem é mais antigo lembra dos azeites, óleo de soja, óleo de milho quadrado, Mazola. Eu lembro dessa marca Mazola, mas tinha outros que era quadrado. Eles pegam aquilo no lixo para fazer forma de pão. Corta a parte de cima para poder fazer uma forma. Pega outras Você narra isso, começaram a se juntar várias mulheres para fazer o melhor pão do mundo. Não tinha forma. Vai o marido delas catar nos lixos, corta a lata. Corta e faz. É muito inspiradora, Lécia. É muito inspirador esse livro. Elas têm uma padaria coletiva fazendo esse pão. Sabe? Elas começam a fazer, começam a vender o pessoal, e você falou, as articulações com as ONGs e tal, começa a vender esse pão. Eu compro esse pão, tá aí hoje. E é realmente muito gostoso. Mas independente dele ser gostoso, gente, é ou não é o melhor pão do mundo? Um pão que emerge dessa luta, que vem, que é configurado dessa forma, não dá para duvidar que é o melhor pão do mundo. Então, o pão do mundo existe e tem nome e endereço. Assim, se tivesse um plural para a palavra existe, né? Existem pães, e o pão aí também pode ser metafórico, né? Existem por aí várias experiências como essa, sabe? Esse Brasil meio feio que nós estamos vivendo, né? Parece que já está meio batido falar que é uma crise estética, mas está feio, não está bonito, mas essas experiências que saltam aos olhos, por isso que te emocionou. Eu, como escritor, fico super feliz, porque o que o escritor mais quer é emocionar quem lê. Então, se você se emocionou, eu fico feliz, mas a emoção é transpassada por mim, mas é pela história de vida dessa galera, né? Sabe o que é, Laércio? Esse teu livro dá esperança na gente. A gente vê as condições como essas, condições mais radicais, e as pessoas, por meio de uma luta coletiva, de uma trama de solidariedade, de organização. Quer dizer, a gente está vivendo hoje o Brasil esse momento de um esculacho, o esculacho político, né? E aí, quando a gente lê o teu livro, a gente vê essa competência organizadora, de organização do povo brasileiro, que não tem a ver com esse poder que está hoje aí esculachando com a pandemia, esculachando com o direito do trabalhador. Então, gente, leiam esse livro, Vozes da Agricultura Ecológica, do Laércio Meirelles. A organização do povo, Laércio, a competência. Isso tem, gente, olha só, eu depois vou falar lá com a Renata sobre agroecologia e produção orgânica, não esqueci não, estou ligado. Mas a gente tem, eu tenho assim, um trabalho que me permite viajar pelo Brasil e pelo mundo com essa história da agricultura ecológica. Eu tenho um blog que chama Caminhando e Contando. Nesse blog, eu não sei se eu passei para vocês esse blog, mas esse blog já deve ter hoje mais de 200 posts em mais de 30 diferentes países. Esse blog eu só ponho minhas viagens internacionais, não é por nada não, porque eu dou conta de fazer, assim, não conseguiria fazer mais do que isso. E aí eu vou narrando um pouco o que rola por aí. Mesmo agora por computador, eu continuo viajando muito, digamos, mesmo que seja por esse meio que nós estamos aqui, eu continuo rodando. Então nós temos experiências como essa nas 5 regiões do Brasil. Eu te diria, com risco de estar errando pouco, que existe experiência com agroecologia em todos os municípios brasileiros. Em todos os municípios brasileiros existe experiência com agroecologia. E alguns deles, pode ser que não leve esse adjetivo. Pode ser que leve outro, né? Pode ser um trabalho feito pelas mulheres quebradoras de coco, lá no Maranhão,
e elas podem não estar sabendo que elas estão fazendo agroecologia. Pode ser a galera que está catando castanha lá no interior do Acre, e eles podem não saber que estão trabalhando com agroecologia. Mas o conceito de agroecologia abarca também essas dinâmicas. Então, não tenho medo em dizer que todos os municípios do Brasil têm experiência com agroecologia. Então, essa grande rede, ela está sendo gestada de forma silenciosa, por um lado, não que a gente não tente fazer nosso barulho, a gente até tenta fazer barulho, mas aqui no barraco nós vamos fazer a nossa contribuição, esse barulho. Nós estamos aí para fazer barraco, mas a gente ainda não tem um volume que nós consigamos ocupar um espaço maior na sociedade brasileira. Mas nós estamos muito afim disso, assim, porque a gente sente que essa proposta é uma proposta que dá para conquistar mais corações. Tem muita gente na cidade, nas grandes cidades, mesmo no campo, que estão precisando de uma, olha, eu diria até de uma motivação diferente para se encaixar nesse mundo, porque não está muito fácil, está ruim agora, e isso aí tem sido essa motivação. Essas 35, já que você falou do livro, me permite só um pouquinho, são 2 livros, Vozes da Agricultura Ecológica 1 e Vozes da Agricultura Ecológica 2. Nos 2 livros são 35 histórias. Vocês leram uma. São histórias diferentes, mas todas têm a mesma coisa. Como é que entrou a agricultura ecológica, a agroecologia entrou na tua vida? Né? Então, tem história de movimento social, tem história de agricultores familiares, sindicalistas, homens e mulheres. Algumas são de homens, outras são de mulheres, sempre é misturado, né? Mas o protagonista é homem, outras mulheres, às vezes é casal, como essa do Jalo e da Marinês que eu mandei para vocês. E a ideia desse livro, gente, é que eu, depois de 30 anos de trabalho com agroecologia, o pessoal falava muito que eu tinha que escrever, minha experiência, manejo do solo, e não usar veneno, o que é que faz para não usar veneno, minha experiência de agrônomo. Só que eu também gosto de escrever para além da agronomia, sabe? E aí a ideia foi exatamente contar os meus conhecimentos agronômicos e a história do trabalho que eu desenvolvi, estou falando em nome pessoal, assim, os meus conhecimentos, o meu trabalho, mas foi sempre o conhecimento construído coletivamente, foi um trabalho feito junto. Então, a ideia, que eu acho que eu acertei muito na fórmula, nem sabia que eu estava acertando tanto, para dizer para vocês, acabou sendo muito intuitivo, eu falei, não, vou contar essa história através da voz de quem protagonizou de maneira mais efetiva essa história. Então, o Voz da Agricultura Ecológica são essas vozes contando as suas histórias. Nesse entremeio tem algo da minha, digamos, porque eu vivi junto com eles, né? Eu vou entremeando isso, e da organização que eu represento, que é o Centro Ecológico. Então, essas histórias elas vão formando um mosaico assim, de histórias, né? E é por isso que são Vozes da Agricultura Ecológica 1. Aí eu tive que escrever o 2. E agora eu cismei que eu vou escrever o 3, que eu quero ter uma trilogia. Todo mundo tem trilogia, eu quero ter uma trilogia também. E aí eu vou fazer o Voz da Agricultura Ecológica 3, só para poder fazer um box. E ter os 3 livrinhos no box. Aqui, ó. Bonitinho, meu livrinho. Esse é 1 e esse é o 2. Eu só queria falar de um sentimento meu e que eu percebi na Fernanda e que eu acho que todo mundo que mexe com a agricultura ecológica, a agricultura familiar, a agroecologia, né, todos os nomes e todas as referências, é o conceito de felicidade, né? Parece que você tem uma reconexão com a terra e isso lhe traz, né, na primeira natureza, então parece que te traz uma felicidade. Enquanto que a gente, nos espaços urbanos, com a comida encaixotada, acho que todos nós vivemos meio encaixotados, principalmente na pandemia, e as pessoas, para poder animar a sua casa, colocam plantas, né? Traz um pouco de natureza, da primeira natureza, para dentro de casa. Então, queria que você falasse um pouco disso, pela sua empolgação, pela sua felicidade. A gente já fez um barraco falando sobre felicidade, acho que já mais de um, né, Fê? E a palavra felicidade, na raiz, está ligada à fecundidade, à fertilidade. Então, acho que tem tudo a ver com esse conceito de felicidade. Tem um documentário que eu assisti sobre felicidade, é um documentário mostrando, ele vai entrevistando pessoas no mundo inteiro e pergunta se elas são felizes e o que as faz feliz, né? E o que é felicidade para elas. E aí, a minha conclusão, porque ele não tem uma narrativa dizendo felicidade é isso, né? Então, ele tem várias, imagina, a perspectiva global. Mas o que a gente consegue perceber é que as pessoas que vivem coletivamente, né, que vivem em comunidade,
elas são mais felizes. Então, eu acho que, para mim, vou falar de mim, eu queria ouvir de vocês, que esse conceito não é só o de se reconectar com a terra, mas também o da coletividade, né? Isso que do princípio, eu acho que é o princípio da agroecologia, né? Essa coisa do coletivo, a agricultura familiar, como você mesmo disse, da certificação coletiva, da plantação, enfim, tudo isso. É isso. Vocês entendem mais desse assunto de felicidade do que eu. Mas eu sou um cara da cidade. Imagina! Eu nasci. Assim? Eu nasci. Não, porque você é feliz mexendo com a terra, não é? Eu sou, mas todos é um conceito complicado, né? E hoje, assim, as redes querem vender a felicidade que bomba o tempo inteiro, né? E que chopa o rosto. Na terra, comer comida boa. Só um minutinho. Eu lembrei uma música que era muito envolvida assim, no movimento da luta pela terra gaúcho e sul-americano, né? Às vezes eu até usava em trabalhos de grupo, assim, mas é linda. A letra fala assim: basta um pedaço de terra, basta um pedaço de pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. Sim. E fome, né, gente? Esse problemão que nós estamos tá voltando ao nosso país, né? Esse problema seríssimo de fome. Quando eu disse em casa, com 17 anos, que eu ia fazer agronomia, meu pai falou assim, olha essa aí para vocês. Meu pai falou assim, mas você não ia fazer filosofia? Eu falei, desisti de filosofia, eu vou fazer agronomia. Aí eles brincavam, né? Todo muito brincalhão, minha família muito bem-humorada. Ele falava, você vai para o sítio, nós tínhamos um sítio. Sítio pequenininho, assim, perto da cidade. Meu pai, ele sim, vindo da roça, né? Tinha um sítiozinho. Ele falou assim, a gente vai para o sítio, você fica dentro do carro lendo. O que você vai fazer agronomia? Mas eu queria essa conexão. Eu realmente sempre tive esse desejo de conectar, que sempre gostei de cidade pequena, sempre gostei do interior e queria ter essa conexão com a roça. Então, eu fiz agronomia, caminhei por esse lado da agricultura ecológica. E, de fato, eu vou falar para vocês assim, eu estou envolvido no meu trabalho durante 3, 4 dias, às vezes, agora mais em casa, né, nesse último ano, mas aconteceu muitas vezes. Já eu gosto de ser um cara razoavelmente bem informado, mas às vezes não dá tempo de ler alguma coisa, de se informar, e esse Brasil que anda desse jeito que está, a gente 3 dias já perde muita coisa. Mas eu sei assim, que aí eu fico ótimo. Quando eu estou desinformado, eu fico ótimo. Porque o dia a dia no qual eu estou envolvido, ele me deixa leve, tranquilo, as coisas estão... Sabe aquela história do Suassuna que fala como é que ele fala, gente? Ele fala que todo pessimista é um chato. Todo otimista é um tolo. Eu sou um realista esperançoso, o Suassuna fala. Então eu embarco nessa dele, eu sou um realista esperançoso, mas aí quando eu tenho um choque de realidade, dá uma baixada, assim, sabe? Choque de realidade que eu digo em relação ao que está acontecendo para fora do meu entorno. Mas quando eu olho o meu entorno, o trabalho, as famílias agricultoras, vou visitar, vou comer um churrasco, já que nós estamos no sul, né? Com eles, vamos ver a lavoura deles, realmente você sente essa tal felicidade, para usar a música, essa tal felicidade tocando, assim, sabe? É muito visível. Essa empolgação que vocês estão vendo, falei que eu sou maluco da agricultura ecológica, é porque esse trabalho gera esse tipo... E se fosse só eu, poderia achar que é algum problema meu. Mas não, isso a gente nota num coletivo grande, no qual eu me envolvo aí há tantos anos. E a gente fala isso, sabe? A gente fala isso entre nós. Tá ruim lá, mas tá bom aqui. E dá para multiplicar isso, né? Renata, vamos falar de agroecologia e produção orgânica? O produto orgânico, ele é uma coisa, né? Diferente de agroecologia, né? Olha só, são conceitos que vêm sendo assim, trazidos ao longo... Vou tentar ser rápido. Esses dias eu estava num curso desses online, aí a pessoa fez essa pergunta para mim, 15 minutos antes de terminar o curso. Falei, não dá tempo de responder isso agora, 15 minutos antes de terminar o curso, não. Aí eu sei que a gente marcou uma hora extra, de 1 hora, mas não vou fazer isso com vocês hoje, não. Mas a gente marcou, era agrônomos, marcamos uma aula extra de 1 hora para discutir isso. É assim, Renata e demais, a produção orgânica, que se contrapõe, aí eu vou dialogar também lá com o Apolo, que falou assim, a produção tradicional, querendo se referir à produção que usa veneno. Na verdade, para a produção que usa veneno, a gente usa outros termos. Uma delas é convencional. E a produção tradicional a gente deixa para os povos e comunidades tradicionais
que desde sempre fizeram uma agricultura que tem muito a ver com orgânica. Os indígenas, os aborígenes, hoje em dia aí os quilombolas, etc. Né? Então, essa galera sempre produziu de uma maneira mais harmônica a natureza, tangenciando o conceito de agricultura orgânica. Mas quando surgiu os venenos, final do século XIX, início do século XX, já surgiu, muito curioso isso, que já surgiu algumas pessoas falando de produto orgânico. E esse nome, um agrônomo inglês, inventou esse nome, produção orgânica. Essa história é ótima, gente, eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês. Sabe por quê? Porque esse cara foi mandado para a Índia, nessa época dominada pela Inglaterra, lá na década de 20 do século passado, ele foi mandado para a Índia para fazer um centro de cultura agronômica na Índia, fazer uma Embrapa lá, para poder ensinar os camponeses indianos a fazer agricultura. A coroa inglesa manda um técnico especial para poder ensinar os agricultores camponeses. Cara, a sorte é que esse cara era legal, tinha juízo, e diz ele que depois de 10 anos no centro de investigação dele, de pesquisa dele, ele descobriu que os agricultores estavam indo melhor que ele. Aí ele saiu do centro de pesquisa e foi aprender com os agricultores. E aí ele criou a agricultura orgânica, porque ele viu os agricultores indianos usando muita matéria orgânica. Então, o termo agricultura orgânica tem pai, vamos chamar assim. Esse cara, Albert Howard, era Sir, era coroado pela coroa, né? Tinha esse título dado pela coroa, e ele criou essa palavra agricultura orgânica. Então, Renata, quando a agricultura orgânica surgiu, a partir do Howard, e foi pegando alguns grupos de produtores na Europa, primeiro na Inglaterra, Alemanha, França e tal, era uma agricultura orgânica muito legal. Era essa agricultura orgânica aí preocupada com as sementes, preocupada com o mercado local, preocupada em produzir saudável, em criar relação entre agricultor e consumidor, em criar grupos de agricultores. Isso lá na década de 20, 30, 40, o tempo roda e esse mercado cresce. Porque você, eu, todos nós que estamos aqui, começamos a querer consumir produtos mais saudáveis. E isso faz com que o mercado cresça. O mercado, nos últimos 30 anos, primeiro mercado se falava em 2 bilhões de dólares no mundo, hoje é mais de 100, 110 bilhões de dólares no mundo, ou seja, o mercado que fez com que, digamos assim, seduzisse muita gente que não tinha nada a ver com esse papo original aí, de gente alternativa, digamos, quase hippie. Os hippies rurais que queriam produzir de outra forma. O mercado, o chamado mercado, né, botar entre aspas isso aí, ele se olhou para isso e falou, isso está crescendo. Então, as grandes empresas, as grandes corporações olham e falam, eu quero ter um pouquinho também. Aí a Nestlé fala assim, eu quero ter meu Kit Kat orgânico. Porque, claro, ela não vai ter um Kit Kat orgânico. É verdade, ela tem, mas sei lá, eu não sei dizer, ela que tem que dizer para nós, mas eu imagino que é menos de 1% do Kit Kat vendido no mundo é orgânico, mas fica bonito para ela. Leitinho orgânico, vocês já encontraram por aí nas prateleiras do supermercado? Tem leitinho orgânico. Não quero fazer propaganda da Nestlé, não, mas é só para dar esse exemplo. Então, leitinho orgânico, sério, vem cá, é um percentualzinho pequenininho do leitinho que é orgânico, mas ela imagina que fica bem na foto, dando essa esverdeada na sua cara. Quando nós que eu digo a galera nossa, vocês podem se incluir nisso também. Laércio, tem um nome que se está usando hoje, é greenwash, dá uma lavada verde, né? Isso aí. Na Eco 92, eu vou contar para vocês depois da Água de Felicidade do que eu participei na Eco 92, não, na Rio +20, 2012. Aí, a gente começa a olhar assim, bom, peraí, a nossa agricultura orgânica não é essa aí, certo? Nesse meio tempo, o termo agroecologia surge com muita força, surgiu nos anos 80, mas ele ganha força nos anos 90. É um termo que tem um quê de acadêmico muito grande, ou seja, a agroecologia seria para alguns agroecólogos, autodefine a agroecologia como uma ciência, ou seja, não é uma prática, é uma ciência. Muita gente bate nessa tecla, ainda que outros hoje em dia estão disputando esse termo, estão dizendo, não, ele é uma prática também, mas originalmente o termo surge como uma ciência, e ela com muita penetração acadêmica, porque surge por acadêmicos bastante reconhecidos na área e começam a bancar a agroecologia nos anos 80, anos 90, e principalmente nesse século agora toma mais força. E é uma palavra que vem com um arcabouço teórico mais organizado. E fala assim, a agroecologia tem múltiplas dimensões. Tem dimensão produtiva, mas também a social, a organizativa, a ambiental, a econômica. Sabe? Vem melhor definida, ainda que seja um conceito em construção, mas vem melhor definida. E aí, Renata, a gente começa a se abrigar nesse conceito para poder nos separar desse conceito orgânico que está sendo tomado pelas empresas. Mas eu acho que nós não podemos abandonar
os milhares de agricultores que se autodefinem como orgânicos e que são nossos também. São familiares, são biodiversos, são locais, são sabe? Então, é por isso que é um termo, é uma coisa complicada. Se eu só jogar o orgânico e achar que é só a grande empresa que está fazendo isso, eu não estou lendo a realidade com precisão. Porque, na realidade, repito, tem dezenas de milhares de agricultores só no Brasil, mas em outros locais do mundo, muito mais, que se autodefinem como orgânico. Eu sou agricultor orgânico e estão fazendo um trabalho lindo. Então, eu não posso dicotomizar tanto, sabe? Jogar assim a agricultura orgânica meio, entre aspas, meio do mal e a agroecologia mais do bem, porque a realidade é muito mais multifacetada que isso. Mas você tem razão, Renata, como o termo agroecologia ele está se espalhando muito, inclusive em coletivos urbanos. Tem gente falando em agroecologia nas cidades também. Eu falava com a Ana, né? A Ana que é geógrafa. Muitos coletivos de geógrafos, estudantes de geografia, têm se juntado aos núcleos de agroecologia, que existem em várias universidades do Brasil, e tem dialogado com a agricultura urbana. A agroecologia dialoga muito com a agricultura urbana, dialoga muito com os jovens da periferia, que estão buscando uma nova perspectiva, uma nova forma de ver o mundo. A agroecologia dá para eles alguns elementos. Ela não é só produtiva, não é só agronômica. E aí a gente tem se abrigado embaixo do termo agroecologia e tem preferido minimizar a agricultura orgânica por ela estar muito contaminada pelas grandes empresas. É verdade, mas, como disse, repito, a realidade é muito multifacetada, não é fácil a gente se encaixar nela, não. Qualquer binário desse aí, né, vai dar problema, assim, a gente não vai estar expressando de maneira precisa o que está rolando. Ô, Fernanda, enquanto esse povo pensa aí, deixa eu contar para vocês que na Rio+20, eu participei da mesa mais chique que eu já participei na minha vida. Porque me chamaram para participar de uma mesa para discutir felicidade. E quem que estava nessa conversa? É uma ativista indiana chamada Vandana Shiva. Não sei se vocês já ouviram falar. Você estava na mesa com ela. Mulher linda, e ela é interessadíssima no sistema participativo de garantia. Uma mulher linda. Eu já estive com ela mais de uma vez, por coisas, mas nessa mesa, e ela é lindona, né, maravilhosa e tal. Eu já estive na Índia, na propriedade dela. Aí, estava lá com ela, mas mais do que a Vandana, gente, a Vandana é impossível ser mais que ela, mas assim, estava o primeiro-ministro do Butão, o país que se rege pela felicidade interna bruta. Vocês lembram dessa história do Butão? Que o Butão, esse primeiro-ministro, nesse momento, contou para a gente. Nos anos 60, o imperador teve um sonho. E nesse sonho ele era jovem, porque imperador lá é imperador desde criança, dependendo da sucessão, ele é imperador desde sempre, né? Ele teve um sonho, e nesse sonho orientaram ele a guiar seu povo para a felicidade. E ele chamou os economistas, chamou os estudiosos e falou: aqui não vamos mais falar de produto, não nos interessa mais produto, nos interessa felicidade. Vocês têm que trabalhar como imperador, né? Deu a ordem para os políticos e para os economistas, vocês têm que trabalhar pela felicidade do povo. E o Butão inventou essa história da felicidade interna bruta. Inclusive, existem cidades brasileiras que formam uma rede que tentam discutir esse assunto da felicidade interna bruta. Não sei se vocês estão melhor informados do que eu, as minhas informações vão até aí, mas esse é um papo bastante interessante e eu participei dessa mesa chiquérrima. Muito, uma honra imensa. E nós estamos agora com você, olha só que coisa. Eu posso trazer para vocês a honra que emerge deles. Muito legal. Então, esse papo de felicidade que a Ana trouxe, ele realmente, Ana, você não é a primeira, digamos, a levantar e anotar esse certo par e passo entre essas propostas que têm mais a ver com o rural, com o local, com a natureza, com a que a gente traduz, no meu caso, como agroecologia, né, mas tem outras traduções, com essa tal felicidade. Os povos originários, organizações indígenas também fazem parte dessa rede? Essa galera da agroecologia, a gente tenta cada vez mais dialogar com os povos e comunidades tradicionais. Isso é um movimento que a gente fez há 15 anos, talvez. Eles tinham muita dificuldade em falar a palavra agroecologia, porque era absolutamente desnecessária para eles, porque eles já estavam vivendo nessa onda, né? Então, para que essa palavra? Mas, ultimamente, eles têm adotado a palavra, ou seja, eles têm visto que isso cria uma certa
não vou dizer que cria identidade, que identidade é uma coisa que essa galera tem mais do que qualquer outra, eles têm identidade, mas vincula eles a uma identidade coletiva que perpassa a histórica deles, né? Permite que eles se juntarem a outro povo. E eles também sabem que eles têm, né, que até por uma questão de permanência, eles têm também que criar redes que os conectem com outros. Então, eu acho que o movimento agroecológico, se a gente quiser chamar assim, tem gente que fala que a agroecologia é um movimento social, o movimento agroecológico ele tentou abrir diálogo com os povos e comunidades tradicionais, incluindo a população indígena, e esse diálogo tem sido, eu diria, bem sucedido, e eles têm se chegado. Mas não é dizer assim que estão mergulhados, até porque, como eu disse, a prática deles já é muito próxima à agroecologia desde sempre. Nós temos muito que aprender com eles, né? O agroecologista branco tem muito que aprender com o agroecologista quilombola ou indígena ou de outros povos e comunidades tradicionais. Mas também não quer dizer que a gente também não pode trocar e, eventualmente, colaborar também na evolução de qualquer cultura que seja. Esse é um processo interminável, né? Essa evolução é permanente. Algumas observações. Eu gostaria que o Laércio, nosso convidado de hoje, falasse alguma coisa, apresentasse um pouco do seu conhecimento sobre o legado da senhora Primavesi. Esse é um ponto, que é uma figura muito proeminente aqui no Sul, né? E acredito que no mundo inteiro, talvez. O legado dela é imortal. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é que, talvez desnecessária, porque é óbvia, não sei se realmente óbvia, é que o produto orgânico ele já é uma evolução em relação ao produto com química, né? Eu acho que isso tem que ficar claro aqui para nós, apesar das críticas que possa se fazer a respeito do conceito reducionista de produto orgânico. Um terceiro ponto é sobre os APLs, os arranjos produtivos locais, que você já ressaltou bastante, Laércio. E Torres parece que tem, eu gostaria que você me corrigisse se eu estou equivocado. Parece que o arranjo produtivo de Torres, o arranjo produtivo local da Grande Torres, né, que é um conglomerado ali de 6 ou 7 municípios, tributários do núcleo urbano de Torres, ele é uma experiência talvez única, não sei se é exagero, e que é vitrine para intercâmbios com pessoas que vêm do mundo inteiro conhecer aquela experiência ali. Um quarto ponto é o que eu vou chamar aqui de certificação do produto com agrotóxico. A gente também teria que lutar pelo direito do consumidor de ter no rótulo do produto, do arroz, por exemplo, que ele foi produzido com tais e tais agroquímicos, organofosforados, eu não sei qual é o termo técnico, que muitas vezes essa informação é sonegada do consumidor. Então, a gente também teria que pensar num outro tipo de... Eu acho o seguinte, que o produto chamado convencional, o produto produzido com intensa colocação de química tóxica, ele não pode escapar de uma legislação que informe o cidadão a respeito da aplicação desses produtos, desses insumos. Eu estava aqui pensando no que o Alessio falou, a comida produzida com a agricultura química, né, devia vir empacotada que nem cigarro, né? Este arroz causa câncer, este bacon aqui te causa câncer na próstata, e mostra a foto da pessoa lá estrepada. Olha só, isso é uma demanda antiga nossa, a gente sempre falou isso. A gente fala isso, depois eu vou para os outros pontos do Alessio, a gente fala nisso quase como de uma forma provocativa, porque a gente sabe que não vai rolar. Mas sempre que a gente tem a chance de discutir esse assunto, agora não temos mais, mas a gente já teve chance de discutir esse assunto em Brasília várias vezes, né? A gente tinha uma Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em Brasília, a presidenta Dilma lançou o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a gente tinha alguns avanços
durante o governo Lula-Dilma, que inclusive avanços que começou o ensaio deles no próprio governo anterior do Fernando Henrique, mas que agora, obviamente, né, no comments, porque, obviamente, foi tudo enterrado e tal. Mas a gente sempre a gente tinha essa conversa. Na Alemanha, é comum você achar produtores onde está, produtos onde está no rótulo os agrotóxicos que foi. Esse produto, esse pimentão, esse tomate ou esse arroz foi usado tal e qual agrotóxico, principalmente nos produtos frescos. É comum achar. E a gente já usou esse exemplo, falando na Alemanha faz, porque a gente não faz também, mas não. Mas seria de se esperar que o consumidor tivesse direito a essa informação, né? Eu acho que eu devo ir para os outros pontinhos, rapidinho dos pontinhos que o Alessio levantou. Então, esse de certificar com agrotóxico, ele fala da professora Primavera. A professora Primavera é uma austríaca, faleceu esse ano, com 99 anos, moradora aí de São Paulo, no final da vida dela, e a professora Ana Primavera é a figura em termos de agricultura ecológica, de agroecologia. Ela saiu fugida da guerra da Áustria, lá nos anos 30, 40, veio aqui, virou professora na Universidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e é uma agrônoma absolutamente à frente do seu tempo. Faleceu esse ano, em janeiro desse ano agora. Não, ela faleceu ano passado. Desculpa, esse tempo pandêmico está nos deixando um pouco fora, mas ela faleceu em janeiro do ano passado. Tem um Instagram, Ana Maria Primavera, tem um Facebook, Ana Maria Primavera, mantido pela biógrafa dela, uma moça ótima, que fez um belo livro da biografia dela, da Ana Primavera, e é um ícone, assim, nos meus 2 livros, Voz da Agricultura Ecológica, na introdução, que eu falo um pouco mais em primeira pessoa do meu trabalho, eu faço menção a ela e ao volume de informações que ela passou, que a gente ainda não conseguiu digerir todos. Ela tem livros lindos, manejo ecológico do solo, manejo ecológico de pastagem, manejo ecológico de insetos e doenças, e por aí vai. Então, é uma figura sensacional e é muito conhecida, sim, Alessia. É conhecida no Brasil e é conhecida na América Latina, talvez um pouco menos na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu não tenho dúvida que, pouco a pouco, vão conhecendo mais o trabalho dela. Eu conheço muito a filha dela, Karen Primavera, mora em São Paulo. Já esteve aqui conosco, Alessia, não sei se você conheceu em algum momento, mas ela já esteve dando palestra para os professores aqui na nossa região mais de uma vez, e é uma figura ótima também. Eu recomendo, para quem quer saber mais da Ana Maria Primavera, segue ela, né? Segue o perfil dela, seria mais correto dizer, no Instagram e no Facebook. E aí, já falando que a Karen Primavera esteve aqui em Torres conosco mais uma vez, eu não gosto, Alessio, de falar que o trabalho que a gente desenvolve aqui na região é único, porque tem muito trabalho bacana por esse mundão de meu Deus, né, e por esse Brasil. Mas o trabalho que a gente faz aqui em Torres é um trabalho, eu acho que eu posso dizer, que ele é muito antenado. Então, a gente vê uma moda por aí, a gente traz para cá, mesmo que seja um pouquinho, sabe? Então, você é sócio, eu tenho a impressão que você é sócio fundador da Ecotorres, da Cooperativa de Consumidores de Produto Ecológico de Torres. Essa é uma ideia que eu vi numa viagem para a Europa, Cooperativa de Consumidores Ecológicos. Eu falei, uai, mas por que a gente não tem uma dessa também? Não pode ser tão difícil de fazer. E a gente acabou fazendo uma na cidade próxima, que você conhece, que é Três Cachoeiras, e depois conseguimos organizar aqui em Torres. A gente ouve falar em agroindústria familiar, com próprias famílias agricultoras processando a sua produção para poder agregar valor e vender em melhor condição. A gente trata de buscar recurso para fazer 3 ou 4 agroindústrias familiares aqui na região, como a gente tem. A gente ouve falar em feira de produto ecológico, a gente fala, bom, Torres tem que ter uma feira de produto ecológico. Então, o que eu acho é que a gente é antenado, assim, a gente está informado, né, antenado, informado, e a gente tenta reproduzir aqui nessa escala micro, que é a nossa cidade, né, a nossa região, a gente tenta reproduzir o que a gente vê por aí. Não é que todo torrense vai comprar produto ecológico, né? Nós não estamos fazendo essa revolução de volume, mas nós estamos fazendo, eu me atrevo a dizer, a revolução do exemplo. Essa nós já estamos fazendo. Nós não podemos não ser um número estatístico assim, né, significativo, mas a gente é um exemplo bastante interessante. Eu recebi uma vez um avaliador num trabalho aqui da região nosso,
avaliador de fora, ele olhou e falou, vocês estão fazendo tudo. No sentido assim, né? Tudo a gente nunca faz, obviamente, a pretensão não é essa. Mas é dizer assim, o que a gente vê nesse campo da agroecologia, trabalho com mulheres artesãs fazendo embalagens alternativas a partir da folha da bananeira. A gente ouve falar isso, a gente já vai atrás da pessoa, a gente já liga, já contrata um curso, já vem para cá, e hoje nós já temos mulheres aqui fazendo embalagens a partir da folha da bananeira. Me explico? Tentando reproduzir tudo de legal que a gente foi por aí, a gente tenta fazer, mesmo que seja em escala pequenininha. Então, a gente tenta construir certificação participativa. Aqui em Torres nós temos mais de 200 famílias, deve estar chegando a quase 300 famílias agricultoras que estão envolvidas em grupos de certificação participativa. Então, todas as ideias boas, discussão de feminismo e agroecologia, que é uma discussão que está muito na moda, a gente tem aqui um grupo, moda por ser necessário, né? Tem aqui um grupo de mulheres que discute feminismo e agroecologia. Então, a gente vai tentando reproduzir aqui o que a gente vê por aí. Eu quero dizer que, na verdade, de todos os lugares por onde andei, e eu não andei 1/10 do que você andou, né? Mas em Torres eu me sinto em casa, nesse sentido. E na Ecotorres eu estou em casa. Você sabe disso. Mas eu, na feira ecológica, pessoal, vou contar essa para vocês. O seu Remo estava com um casal de suíço. Aí, casal de suíço, eles falavam inglês, francês, suíço fala tudo, né? Inglês, francês e tal, arranhava até um castelhano e tal, e nós fomos conversar. E aí, eles falando o seguinte, em tom de brincadeira, eles falando, vou mudar para Torres, porque aqui em Torres eu posso consumir produto ecológico a um preço que na Suíça eu não consigo. A gente gosta de consumir só produto orgânico, mas na Suíça é muito caro. E eu estou encantado com a oferta de produtos ecológicos aqui em Torres e com um preço também bastante próximo do produto convencional. Então, eu nunca esqueci disso. Esse suíço que queria se mudar para Torres, claro, era uma força de expressão dele falar que queria se mudar, mas ele queria se mudar para Torres só para poder ter acesso aos produtos ecológicos que são ofertados na cidade. Então, essas coisas acontecem. Laércio, tem um ponto que eu acho que é uma crítica que eu faço e que eu acho terrível e indigno, que é o viés de abordagem da mídia sobre os produtos ecológicos. Quando eles aparecem na mídia, por exemplo, no Fantástico, quando faz uma reportagem sobre produtos ecológicos no Fantástico, eles sempre apresentam o produto como um luxo de classe média, como um nicho de mercado. E aí eu queria aproveitar a sua presença aqui para você falar um pouco como romper essa barreira, esse preconceito que se tem sobre o produto ecológico como sendo um luxo de consumo do cara de classe média. Ah, você compra produto ecológico porque você não tem filhos. Se você tivesse 2, 3 filhos, você não consumiria produto ecológico. Coisa desse gênero. E a mídia me parece que sim, que ela faz um desserviço ao produto ecológico, desinformando sobre a sua real inserção e o seu papel social. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Alessio, a mídia olha muito para Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil como um todo, mas principalmente no eixo Rio-São Paulo, você tem uma agricultura orgânica que vem muito importada da Europa. Então, ela vem com essa ideia do produto mais caro para uma elite, porque é assim que ele é trabalhado na Europa. Eu acho, nosso trabalho sempre foi no sentido assim, de ter uma percepção que é bastante perverso a gente imaginar um desenho social onde rico come saudável e pobre come o que tiver na mesa para comer. A gente não... A agroecologia... Essa é uma fala da Cátia Abreu. A gente não corrobora esse tipo de trabalho de jeito nenhum. Agora, na prática, no dia a dia, no cotidiano, as dinâmicas sociais sempre estão muito à frente do que o governo consegue gerar de política pública e de apoio a fomento a determinadas coisas. O que acontece hoje? A dinâmica social hoje é de uma demanda muito maior que a oferta. Então, a gente tem dito o seguinte, se o Estado não entrar para o jogo, ficar assistindo da arquibancada, a gente vai continuar a ter uma demanda muito maior que a oferta. Todos nós que estamos aqui queremos consumir produto ecológico, por óbvio, se você falar assim, você prefere produto com veneno ou sem veneno? Eu prefiro sem veneno, né? Então, esse aumento da demanda, por mais que as famílias agricultoras tenham crescido muito o número de integrantes dessa proposta, tenham aumentado sua produção, tenham aumentado seu conhecimento técnico, produzem mais, a demanda
ela não para de crescer muito. Demanda alta de um lado, produção mais baixa de outro, em relação à demanda, apesar da produção cresce a cada ano, mas a demanda cresce mais. E dificuldade de logística inerente à condição da agricultura familiar, isso gera esse preço mais alto da produção orgânica. Estou tentando ser sintético, porque papo de preço é um papo longo. Então, outra vez, a demanda cresce mais do que a oferta, apesar da oferta crescer bem. A logística, no caso da agricultura familiar, não é fácil. E nós não temos política pública de apoio para estimular a produção, para que ela possa, então, acompanhar um pouco mais a demanda. Isso leva a um aumento de preço. No Brasil, vou falar para vocês que nós temos uma coisa maravilhosa, criado lá pelo governo Lula, a partir de uma pressão do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que é o chamado programa do PENAI. O PENAI não é invenção do Brasil. O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, não é invenção do Brasil. Isso não é invenção do governo Lula, isso é uma política antiga lá dos anos 50. Mas hoje, o PENAI no Brasil, que alimenta milhões de estudantes, é uma grana, eu acho que são na casa de 3 bilhões o orçamento anual, eles têm uma política que a gente conseguiu uma conquista que ainda está valendo. Esse governo não conseguiu derrubar ela, que é o edital de compra das prefeituras e dos estados, porque esse dinheiro é federal, mas ele é descentralizado. O edital de compras das prefeituras e do estado pode remunerar melhor o produtor orgânico. Olha que coisa interessante. Então, se eu tenho produto orgânico, é um raro caso onde o estado aceita pagar mais por um similar. Nesse caso, entendendo que não é tão similar assim. Ou seja, é a mesma cenoura, é o mesmo aipim, mas é o mesmo arroz, mas um arroz é orgânico, outro não é. E a lei permite que o arroz orgânico seja remunerado até 30% a mais do que o similar convencional. Essa política, para mim, ela é absolutamente, vou usar a palavra que eu já usei antes de novo, revolucionária, porque ela mitiga esse problema, que é só o rico está comendo arroz orgânico. Agora, o pobre também pode comer, mas não pela sua capacidade de compra, que é baixa, não só para produto orgânico, é baixa para tudo, vive abaixo da linha, se não da pobreza, da dignidade. Mas agora ele pode ter acesso a produto orgânico através de uma política pública. Não é a única, existe um outro programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos, que também permite que o produto orgânico tenha um certo privilégio na hora de aquisição em relação ao similar convencional. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos que o Estado equalize esse problema que você está levantando, Alessio, nesse momento. Quer dizer, já que o produto está caro, o Estado tem que equalizar esse problema. Quais são as duas formas de equalizar? Atuar na produção, aumentando a produção, tem que ter política pública para isso, e atuar na distribuição, dando fomento para essa distribuição, e, se for o caso, remunerando melhor o agricultor orgânico para um produto que não vai ser comercializado, vai ser consumido nas escolas públicas, hospitais públicos, etc. Então, essa aqui é o momento que nós estamos em relação a essa história do preço. Mas, só para arredondar, nós discordamos profundamente da ideia de produto orgânico ser mais caro para uma elite e o produto convencional, transgênico, cheio de veneno, ser para a população como um todo. Eu reconheço o caráter autofágico do capitalismo. Eu acho que o capitalismo, quando se volta para o lucro, da forma como se volta, ele compromete as relações humanas num âmbito geral, assim. E eu assisti o Veneno Está na Mesa, do Silvio Tendler. A gente citou aí a Cátia Abreu. A Cátia Abreu é um personagem interessante no documentário. E o argumento de quem trabalha com agrotóxico, com os transgênicos, esse agronegócio, é o de combater a fome, né? E aí aparece uma dicotomia, porque a gente que defende a alimentação de qualidade e a assistência alimentar às pessoas mais necessitadas, a gente fala que isso tem veneno. Então, as pessoas ficam discutindo entre a fome e o veneno. E a fome, ela é sempre mais urgente do que o veneno. Então, as pessoas acabam, às vezes, aceitando o veneno em prol de ter o que comer. E aí a minha pergunta é nesse sentido. E aí vai de encontro com o que o Alessio falou. Como a gente aprimora esse discurso para fazer com que as pessoas entendam de uma forma mais elucidativa e mais receptiva a necessidade
e a gente ter uma alimentação de qualidade, e que isso é possível, de forma até em massa, de forma mais organizada, tal. Mas como a gente fala isso, sem necessariamente a gente ter esse discurso técnico, esse discurso embasado. Uhum. Legal, Cris. Esse é um grande tema. Boa noite para você também. A mim me perguntam muito isso, né? Se a agroecologia poderia produzir para matar a fome do planeta. Uma das respostas, vamos chamar assim de efeito que eu dou, mas não é de efeito, ela é verdadeira, mas quando eu estou aí nos meus momentos de trabalho, palestras, esse tipo de coisa, é o seguinte: eu acho que a gente poderia dar chance para ver se a agroecologia dá conta, porque o veneno não deu. O veneno não deu conta de matar a fome do planeta. Então a gente poderia dar chance para ver se a agroecologia tem. Aqui no Brasil, a gente usa veneno assim para valer há 30 anos, cada vez mais. 40, talvez. No mundo, há 50, 60. E o mundo continua com 1 bilhão e 200 milhões de fome, sendo que na ano da pandemia o problema da fome se agravou. É um ano de pandemia onde a gente tem mais bilionário no Brasil e no mundo. Eu acho que todo mundo que ficou bilionário no ano da pandemia deveria ter a dignidade de dar todo o dinheiro que ganhou durante esse ano da pandemia para poder mitigar a fome. Então, alimento no mundo, olha que incrível que é isso que eu vou falar para vocês. Isso não é uma informação assim alternativa, não. Isso a FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, está em todos os seus documentos. Alimento no mundo não é problema há décadas. O problema é a distribuição. Então, nós, da nossa geração, a minha, que sou mais velho que vocês, a gente lembra das cenas da Etiópia, né? Aquelas cenas que nos sensibilizava a todas as crianças. A Etiópia estava exportando trigo e outros cereais no meio daquela fome toda. O Brasil hoje exportou, o Brasil produziu esse ano que passou, números redondos para não entrar em detalhes, mais de 30 milhões de hectares de soja. 30 milhões de hectares, se não me engano, foram 34. 75% foi exportado na forma de grão, outro 15% na forma de proteína animal, ou seja, os animais que comeram soja foram também viajar para a África, e para a África não, para a China e para a região ali do Oriente Médio, principalmente. Então, nós estamos produzindo comida, é uma loucura. A maior produção brasileira disparada é soja, a gente não gosta de soja, a gente não come soja. Nos empurraram aí o óleo de soja, falando que o banho de porco era ruim. Nós acompanhamos também, lá nos anos 70, 80, demonizar a banha de porco para poder empurrar o óleo de soja para ele entrar na nossa cultura. A gente não gosta de soja. Mas também poderíamos comer, é uma planta nobre. Eu não gosto de falar mal da soja, não, porque é uma planta muito bonita, uma planta nobre. Só que esse complexo soja que se montou aí é uma aberração do ponto de vista de política agrícola ou política agrária. Agrária e agrícola. Então, a agroecologia, Cris, hoje, a gente se considera com um conjunto de informações do ponto de vista acadêmico, teórico, agronômico, e com um conjunto de referências práticas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, suficientes, referência teórica e exemplos práticos, suficientes para responder afirmativamente a pergunta: é possível produzir tudo em qualquer quantidade com os princípios da agroecologia? Mas nós também reconhecemos que a gente tem que experimentar isso, não foi nos dada a chance de experimentar isso. A gente reconhece que a gente está falando a partir das informações que a gente tem, mas temos que levar isso para a real. E aí, outra vez, para levar isso para a real, a gente precisa de um acordo mais amplo, né, que envolve vários setores, e dentre eles o governo direcionar os esforços nesse sentido. Eu posso dizer para vocês que a política agrária comum da União Europeia, que a cada 10 anos é revisada, levada muito a sério na União Europeia, ela cada vez mais aponta para a agroecologia. Eles não usam o termo agroecologia, eles usam o termo agricultura biológica, orgânica, ecológica, dependendo do país. Mas eles apontam para isso, ou seja, hoje lá tem subsídio para você fazer a sua transição da agricultura convencional para a agricultura ecológica. O Estado coloca dinheiro para essa transição, porque ele sabe que precisa de um apoio inicial e um suporte para poder migrar, mas que essa é a agricultura que precisa ser feita em função da realidade do meio ambiente. Então, é possível avançar por aí, nós temos informações teóricas e práticas que nos dão permissão de dizer que é possível produzir na escala que foi alimentar todo mundo,
mas a gente tem que ter a chance de demonstrar isso. A agricultura convencional demonstrou que aumentou a produção, mas não diminuiu a fome, numa equação bastante curiosa, né? Diminuiu, para ser mais preciso, diminuiu a fome, mas está longe de eliminar, repito, se fala agora em 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 pessoas passando fome no planeta. É um contingente de quase 20% da nossa população, um continente que beira o absurdo, né? Aquela história que nós não poderíamos, como disse o Amarantya Sen, né? Nós não poderíamos nos acostumar com essa tragédia diária. Boa noite, Laércio. Prazer conhecê-lo. Eu sou da área da filosofia, então eu sempre tento observar essas coisas a partir desse ponto, né? Eu já estava pensando desde o início da hora que eu entrei, sobre aquele famoso livro, né? A Riqueza das Nações, do Adam Smith, em que ele constrói ali uma teoria de como é que as nações enriquecem. A gente sabe que hoje o PIB dos grandes países desenvolvidos, ele é basicamente serviço. A segunda é indústria, e a terceira que vai bem longe, agronegócio, né? No Brasil, eles vendem para a gente a ideia de que isso é diferente, de que o agronegócio contribui de uma maneira significativa para a formação do PIB. Mas isso é mentira. É mentira. Basta olhar lá no Google os indicativos da economia, a gente vai ver que a participação do agronegócio na economia brasileira é de 6%. Né? E com uma coisa muito terrível, né? O agronegócio, ele é commodity, basicamente, como é também a mineração e outros produtos desse tipo. Ele tem aquela curva de Laffer, né? Que quando chega num determinado ponto de produção, o fato do mercado estar inundado daquele produto faz com que o produto perca preço, e aí quanto mais você produzir, menos você ganha. Não é uma lógica proporcional, né? Eu escutei uma história que é mais ou menos assim, que eu acho que é aí que está o segredo da coisa. Um capitalista estava viajando pelo litoral, por uma região do litoral, e ele viu lá um homem ir pescar, ele saiu de manhã, ele ficou ali olhando, quando ele voltou com uma quantidade de peixes, né? E estava levando os peixinhos para casa, e ele falou assim, escuta, você pegou esses peixes tão rápido, né? Você foi ali, pegou, já está voltando. Quanto peixe você pegou? Se você trabalhasse o dia inteiro, você ia pegar muito mais peixe. Ele falou, é possível, mas eu não preciso de muito mais peixe, eu só preciso desses aqui. Não, mas vamos pensar o seguinte, se você fizesse isso, você podia vender os peixes que sobravam e você ia ganhar um dinheiro. Ele falou, é verdade, eu ia ganhar um dinheiro, só que eu não preciso desse dinheiro. Não, mas veja bem, imagine se você, com esse dinheiro, você comprasse outro barco, e você pescaria o dobro. E aí, com o lucro, você compraria mais barcos, empregaria mais pessoas, você ficaria rico. Ele falou, pode ser que eu fique rico. Mas para que serve eu ficar rico? Não, porque aí, quando você for velho, você vai poder ir para o mar e pescar só aquilo que você quiser. Ele falou assim, não, mas eu já faço isso agora. Eu não preciso ficar rico para fazer isso. Então, acho que essa é a lógica da agroecologia. Você tem que quebrar esse conceito do Adam Smith, da economia neoliberal, de que você precisa contribuir com a produção para crescimento do PIB brasileiro, porque não contribui. Você só colabora, como falou o Alessio, para criar mais fome. Né? Então, alguém está mentindo para a gente. Né? As pessoas passam fome, gastam dinheiro para caramba para comprar insumo, para comprar semente transgênica, para comprar adubo, para comprar água, para comprar terreno, né, e tal, para fazer uma plantação grande, para vender para o industrial, produzir, depois vender ou exportar, sei lá o quê, para depois ele ir lá e comprar um caminhão, comprar um trator para plantar mais e tal, naquela ideia do pescador lá, né? Cada vez mais, produzir cada vez mais, para quando for velho, ele poder viver bem, quando na verdade ele já poderia viver bem agora, plantando muito menos, trabalhando só o suficiente para ele se alimentar. É essa a lógica que está por trás da agroecologia, ou a agroecologia ainda está negociando com essa ideia da riqueza das nações de Smith? César, boa noite para você também. É uma excelente pergunta.
digamos assim, como eu também já falei em relação a outro assunto aqui, a realidade ela é a realidade, né? Ela é muito multifacetada. Então eu poderia dizer para você assim que em tese a agroecologia ela trabalha com técnicas de convivência e não de dominação da natureza. E ao trabalhar com técnicas de convivência e não dominação, a lógica do acúmulo de bens ela fica minimizada. Ou seja, a percepção da agroecologia, a gente usa muito uma história que ficou famosa, aí vocês devem ouvir também, dos povos originários andinos que falam do bem viver, né? Então, essa ideia do bem viver, ela dialoga muito com os princípios da agroecologia. Mas eu também, como eu faço um trabalho muito concreto junto às famílias agricultoras, às feiras ecológicas, ao movimento agroecológico, eu sou obrigado a te dizer que uma coisa é o ideário da agroecologia e outra coisa é ver como é que ele tem sido agarrado. E é o mundo, e como é que ele tem sido agarrado pelas pessoas que estão nessa prática. Por isso que antes, no início da nossa prosa, eu falei da agroecologia idealizada como a utopia de Galeano que nos faz caminhar em direção a ela e não que a gente consiga pragmatizar ela a cada momento. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, por mais que ela tenha esse ideário de viver bem mais do que viver com muito, o mundo de hoje está exigindo muitas coisas das pessoas, né? E as famílias agricultoras, eu estou falando de milhares, dezenas de milhares de famílias, elas não conseguem necessariamente fazer essa reflexão toda e fugir da lógica do acúmulo. Então, eu vejo agricultores, agroecologistas sensacionais, que eu adoro a propriedade deles, e eu vejo eles comprarem um trator. Isso é interessante, César. Porque eu vejo eles comprarem um trator que, do ponto de vista agronômico, é extremamente desnecessário. Não precisava eles comprarem aquele trator. Mas eles carregam décadas de submissão cultural. Eles carregam dentro deles décadas de... Vocês, né, são algo parecido com o lumpesinato. Assim, vocês vão fazer o quê? E aí, quando ele tem a chance, e aí depende da capacidade de reflexão de cada um, por isso que eu te digo, uma coisa é que nós, mais teóricos, assim, podemos refletir. Mas as famílias agricultoras com as quais eu trabalho, eu vejo que algumas, eu não sei se eu vou usar a palavra sucumbir, mas algumas sucumbem a essa noção do ter como sinônimo de posicionamento comunitário, social, etc. Então, digamos assim, às vezes nós somos traídos por um bom celular, por um Nike Air, como dizem por aí, né, com uma roupa de grife, e as famílias agricultoras também são traídas por uma caminhonete nova ou por um trator que era desnecessário. Então, eu acho que o ideário é esse. O que a gente trabalha é um trabalho onde o planeta não suporta mais, né? Isso é papo já... Deveria ser já superado, mas ainda não é, mas, enfim, o planeta não suporta esse nível de acúmulo, nós não podemos pressionar tanto assim, as commodities têm fim, principalmente aquelas que são extraídas. Criar um país de commodities não vai nos levar também a bom termo, a gente tem aí o exemplo do Chile, que não está conseguindo sair do caixão que colocaram eles, que é viver de commodities. Mas eu também sou, repito, obrigado a reconhecer para você que a realidade aí vai dependendo dessas formas que as famílias expressam a sua ascensão econômica. Porque a agroecologia tem trazido ascensão econômica para as famílias. Elas produzem mais barato e vendem bem. Isso gera um pouco mais de grana. E aí depende, cada um vai fazer com essa grana, tem as situações as mais diversas, tem aquelas que a gente, com os valores que a agroecologia carrega, a gente não acha tão bonita, outras que a gente aplaude, mas a realidade é super diversa em relação a isso aí. A senhora Ana Maria Primavesi, ela foi uma senhora centenária, né? Se eu não me engano, ela partiu com 99 ou 101 anos. Isso aí, 99. Eu gostaria, com muita emoção, de noticiar que em Torres nós tivemos e temos entre nós um militante também centenário, que foi o saudoso Nabor Guazelli, que é uma figura muito importante no movimento agroecológico em Torres. O Laércio pode dar o testemunho e confirmar o que eu estou dizendo. E dedicar esse barraco à memória dele, que partiu ontem. Então, gostaria de deixar esse registro aqui para o pessoal. Então, eu vou ler a pergunta do Diego. Ele está sem áudio, o Diego.
e colocou aqui no chat, né? Quais são os desafios da agricultura agroecológica no tempo de um governo que fomenta a liberação exacerbada de agrotóxicos, antes proibidos, e que entendem o agronegócio como principal modelo estimulador da economia no campo? Sendo assim, aí vem então a pergunta, né? Não possuem como foco a estimulação e nem o investimento na agroecologia e na agricultura familiar? Você mora em Torres, minha cidade natal, estou há 30, sei lá, 30 anos longe de Torres, né? Mas eu tenho alguns primos muito distantes que se envolveram com a agricultura ecológica e que estão muito bem de vida. A última vez que eu fui para Torres, antes da pandemia, eu peguei o carro e fui pela zona rural, que é a zona dos meus tios, onde a minha mãe cresceu. Casas boas, carro bom, muito bonita a zona rural de Torres. Eu acho que muito se deve a esse trabalho que vocês têm feito com a agroecologia. Os agricultores estão tendo recursos para cuidar das suas vidas, né? E aí me intriga que é aí que emenda com a pergunta com relação ao Diego. Essa cidade que vive essa experiência, Laércio, ela votou 71% neste presidente que está aí. Como é para você, que faz esse trabalho efetivo, real, ligado a todo o movimento social envolvido, que entende as políticas públicas importantes de estímulo a esse trabalho? Como é que é conviver? Você viu que a cidade tinha 71% de eleitores deste presidente que disse abertamente que veio para destruir as políticas públicas petistas? Como alguma dessas que você citou? E a pergunta de vocês é até boa para a gente fechar, que a gente não podia deixar de falar desse desgoverno um pouquinho, né? Esse governo... Bom, tem duas coisas aí no que vocês falaram. Primeiro é o seguinte, é um governo muito... Eu tenho dito o seguinte, eu não sou analista político, não, mas eu tenho dito que a extrema-direita sempre existiu, né? Nós temos aí o exemplo, não sei vocês, a gente sempre acompanhou um pouco do Partido Republicano, daquela ala do Partido Republicano norte-americano que é mais de direita, e a gente sempre acompanhou a família Le Pen na França, que é um pouco aquilo que nos dá uma amostra do que a extrema-direita a nível internacional pensa. E no Brasil sempre teve a extrema-direita. Eu acho que agora emergiu, aí teria que um analista político falar melhor do que eu, emergiu uma outra extrema-direita, que é a extrema-direita nonsense. É uma extrema-direita que não... Le Pen não é terraplanista. Le Pen acredita no aquecimento global, sabe? Essas figuras que estão aqui no Brasil, esse tal desse filósofo, olha aí, ele se autodenomina filósofo, essa figura lá nefasta do Olavo Carvalho, que de filósofo eu já sei que não tem nada. Mas então eles criaram, para mim, uma coisa nova. Um pouco, a gente viu lá o Viking, que invadiu a Casa Branca, né? A Casa Branca, não, o Capitólio lá dos Estados Unidos. Quer dizer, uma extrema-direita nonsense. Ele não tem como dialogar. Agora, isso eu quero dizer, respondendo um pouco ao Diego, tá difícil o diálogo. Eu sou uma pessoa que, como eu falei para vocês, eu sou um maluco da agricultura ecológica, eu dialogo, eu vou lá. Mas com esse governo também está difícil. Existe uma portinha que nos permite dialogar com eles, que é a história da agricultura orgânica. Renata já tinha falado isso, ela também foi apropriada pelas empresas. Então, mesmo essa ministra da Agricultura que está lá, ela fala bem da agricultura orgânica. A agricultura orgânica, ela fala bem, talvez um viés diferente daquele que eu imagino, mas pelo menos tem um ponto de contato. O Ministério da Agricultura segue trabalhando pelo crescimento da agricultura orgânica, ainda que de maneira muito incipiente. A palavra agroecologia, gente, eles tiraram de todos os documentos uma semana depois. Parece que usaram um negócio desse, um programinha desse aí, marcaram a palavra agroecologia e ela saiu de todos os documentos. Assim como tiraram o gênero, pois porque eles dizem que movimento ecológico é um movimento comunista para dominar o mundo. É comunista. É isso aí. Ontem Torres teve uma manifestação e que puseram a bandeira do Brasil e está lá nas redes sociais aqui de Torres, que Brasil nunca, a bandeira não vai ser vermelha. Quer dizer, nonsense total. Eu não sei quando que o comunismo teve ameaça de entrar no Brasil. É um nonsense que não passa pelo crivo de quem leu 3 páginas. Quem leu 5 páginas não pode acreditar. Agora, Laércio, se comunismo fosse isso que vocês estão fazendo, bem-vindo comunismo, né?
Opa, é por isso que eu te falo que eu não sei, é difícil o diálogo. Eu gosto de falar, eu nunca fui, mas agora eu falo que eu sou comunista. Eu nunca fui comunista, entendeu? Essa não é a minha vertente teórica de entendimento da realidade, mas quando as pessoas falam, eu digo, eu sou comunista, porque, sabe, as pessoas, assim, respeitam o nosso trabalho. Então, quando eu falo que eu sou comunista, dá uma chacoalhada assim, mas peraí, você também? Como isso? Agora, eu acho que isso, então, Diego, está difícil a conversa, respondendo bem concretamente, ficando no meu campo da agroecologia e da produção orgânica. Está difícil a conversa ela tem que ser muito asséptica, o que nos desagrada muito, mas tem alguns momentos que a gente é obrigado a conversar. Então, a gente faz essa conversa asséptica, por exemplo, não podemos perder o Plano Nacional de Alimentação Escolar e essa possibilidade de comprar 30% orgânico. Então, a gente conversa sobre isso e às vezes a gente conversa, não vou nem falar isso aqui, né? Mas já falando, tem técnicos que também estão horrorizados no governo. Sabe, tem técnicos do Ministério da Educação que é horrorizado com o ministro da Educação, com todos os 3 que passaram. Tem técnico do Ministério da Saúde que é horrorizado, né? Tem uma galera que a gente poderia chamar de uma burocracia estável que existe no governo federal que está horrorizada com o que está acontecendo. Então a gente consegue algum nível de diálogo por aí. Mas eu estou bastante confiante que essa página muda ano que vem. Isso é tema para outro barraco. Vocês já falaram isso muito bem com o Dirceu e com o Genuíno, mas eu estou bastante confiante que esse cenário muda. Agora, falando contigo, Fernando, o seu lamento, que eu compartilho do seu lamento... Você viu que Claro, 71% das pessoas eu vi, compram lá na loja de produtos orgânicos que elas iam votar neste sujeito? Nós temos consumidoras históricas que hoje que viraram Bolsonaro. E aí o lamento ainda... Eu sou obrigado a falar isso porque eu não sou de omitir fatos. E aí você tem agricultores ecologistas que embarcaram na mesma onda. Mesmo com o trabalho que a gente faz e que não é um trabalho que nós não deixamos de lado a questão ideológica. A gente fala assim, gente, com os agricultores, só para vocês terem uma ideia, quando eu uso esterco ou uso ureia, é também uma política que eu estou fazendo. O que eu quero fazer? Isso é uma decisão política que eu vou tomar. Ureia é um adubo químico. O que eu vou usar? Ureia ou esterco, que é um adubo orgânico? Então, isso é política também. Esse trabalho nosso ele tem toda essa percepção. Mas aí, Fernanda, eu acho que, sinceramente, nós ainda não fomos capazes, ou não sabemos responder a pergunta de por que Bolsonaro foi eleito. Eu acho que a gente não tem como responder essa pergunta ainda, sabe? Eu ouço, leio desesperadamente teses e não temos essa pergunta, sabe? Eu acho que foi uma contingência, foi um momento dado. Eu sou da convicção que ele não vai se repetir, mas claro que eu posso estar errado, e a gente tem que trabalhar muito para que ele não se repita, mas foi uma contingência dada que eu acho que vocês, povo que mais da filosofia, o povo mais da história, o povo mais da geografia, vai ter que precisar um pouco mais de tempo para poder olhar para isso e ter um certo capacidade de decupar para a gente as razões da eleição. Eu não me satisfaço com a coisa das fake news, porque o Nordeste recebeu fake news também e não elegeu ele. Eu não me satisfaço com a elite econômica, porque a elite econômica não queria eleger Lula, não queria eleger Dilma, e eles foram eleitos. Então, eu não me satisfaço com esse conjunto de respostas que a gente tem dado para poder buscar compreender a eleição dessa figura absolutamente nefasta que a gente tem hoje na presidência. Então, eu não sei se eu respondi vocês, eu pretendi responder o Diego, dizendo que a gente mantém um nível mínimo de diálogo possível, mas é muito difícil. E tentei responder a Fernanda, que eu acho que eu não sei te responder. Tentei te responder dizendo que eu não sei te responder, porque eu ainda estou buscando essa resposta de ver nos setores que já foram muito informados terem caído nesse conto na última eleição. E pessoas que trabalham nessa rede maravilhosa, né? A gente vai ter que entender isso melhor mesmo. Aí, gente, para encerrar, eu quero de novo ler 2 trechinhos, um trechinho do meio desse texto da história da Marinês e do Iago, né? Não, Marinês e Jalo. Isso, quero ler mais um trechinho, 2 trechinhos pequenos da história da Marinês e do Jalo, que é uma das histórias desse livro maravilhoso, são 2 volumes, que se chama Vozes da Agricultura Ecológica,
do Laércio Meirelles, que é realmente... Gente, Laércio fez um bem tão grande para mim ter lido essa história. Sabe quando a esperança... Quando eu faço essa pergunta do 71%, é uma coisa porque eu fico pasmada, nós estamos meio pasmados, mas quando a gente lê o teu livro, dá esperança mesmo, assim, a gente vê um povo organizado, forte, inteligente. Fernanda, você que é de Torres, você vai achar parente teu. Nos 2 livros tem umas 15 histórias aqui da região. Então tá, então deixa eu ler 2 trechinhos aqui para a gente encerrar, peraí. Marinês conta que teve um bisavô indígena envolvido em lutas pela terra. Aí você escreve, recordo-me do pouco que li sobre o cacique Maraú. Depois, ela fala do seu tataravô italiano, que foi uma liderança na luta pela terra na Itália. Os 3 filhos dele ficaram órfãos e vieram para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Aí a Marinê comenta assim, Laércio, olha quantas gerações para conquistar a terra. Finalmente eu e o Jalo conseguimos. Por isso, nosso respeito por ela. Queremos guardá-la para muitas gerações mais. Isso aí. Coisa linda, né? É muito lindo, Laércio. O modo como você... Porque tem uma coisa que é a tua escrita. Tem a história em si, mas tem como você captura o que eles falam, como você tece elas no texto. O texto é muito bom. Obrigado. Fernanda, a minha intenção, assim, vou contar para vocês que a minha intenção de escrever esses 2 livros era não escrever para agroecólogo. Eu queria escrever para as pessoas. Eu brigo que é um livro de agroecologia que não tem a palavra paradigma, não tem a palavra resiliência e não tem a palavra epistemologia, porque eu queria trabalhar com o consumidor, o povo que está na cidade lê. Então, esse retorno que você está me dando é muito agradável, porque a ideia foi essa mesmo. São histórias, história é a forma de comunicação mais antiga da humanidade, né, de passar conhecimento. Então, por essa ideia de contar histórias e sensibilizando para essa causa que é de todos nós, no final das contas. Apesar de que é uma luta, mas é uma luta muito honrada, é uma luta muita felicidade, né? Como lembrou a Ana. Aí, posso ler mais um finalzinho, só o trechinho final dessa história? Ele fala assim, quando começo a despedir-me da família, já é noite. A conversa foi longa, não pude traduzir nesse texto a força do que ouvi. Tampouco a emoção que senti ao ver a emoção deles em reviver suas trajetórias. Jalo pede aos filhos que cantem uma música para nos despedirmos. Gabriel pega o violão. Cantam juntos Almir Sater. Aí põe entre aspas a música do Almir Sater, né? Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais, né? Que é uma música linda. E essa história dessa família é uma família que já chorou demais na luta pela terra. Eles passaram fome, foram expulsos pela polícia, enfim. Uma história de luta com muito choro e muita valentia, né? Aí depois você escreve assim, depois Maria, que veio a esse mundo recheada de dons musicais, canta uma canção acompanhada de toda a família. Uma música muito cara aos movimentos sociais do campo, de autoria do Zé Pinto. Deixo o início dessa canção aqui como uma espécie de síntese dos frutos da luta da Marinês e do Jalo, do Gabriel e da Maria, que são os 2 filhos. Arroz deu cacho e o feijão floreou. Milho nas plantas, coração cheio de amor. Entro no carro, incerto enlevo pela conversa, pela horta, pelo mundo. Enquanto como um biscoito integral que ganhei, um primo próximo do melhor pão do mundo, né, que a Marinê faz junto com outras mulheres, pego-me ainda cantarolando. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Eu tenho prazer de escrever. Esse ano eu vou estar lançando um livro de conto, eu tenho romance escrito, eu tenho poesia escrita, eu tenho muita poesia escrita. Então, eu tentei juntar agronomia com escrita. A Ana, acho que foi a Ana que perguntou nas redes sociais. No Instagram é @LaércioMeirelles. O bom de chamar Laércio é que ninguém pega nosso nome para botar nas redes. Então, meu nome, assim, meu Facebook é @LaércioMeirelles, Twitter Laércio Meirelles, no Twitter eu sou pouco ativo, e no Instagram, Laércio Meirelles também. Tudo @Laércio Meirelles, vocês me acham por aí. E aí, os livros, quem quiser adquirir, eu já estou colocando, estou soltando, estou terminando de ajeitar os PDFs. Os PDFs vão ser de capítulos individuais, como que vocês receberam, né? Não vai ser o livro como um todo, essa está sendo a minha forma de tratar esse assunto, mas eu estou colocando no site os PDFs, vão estar liberados já. Mas quem quiser adquirir os livros, pelas minhas redes sociais.
e tanto no Instagram, né, no privado do Instagram, quanto no Messenger, no Facebook e tal. Ali está o meu WhatsApp também. E sou eu mesmo e meu povo aqui de casa que me ajuda a embalar e a mandar por aí. É coisa de autor independente, espalhando suas letras por aí. Mas meus parabéns, Laércio, que se faça muito... Bom, continue esse sucesso incrível com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí em Torres e no mundo, né, nessa rede toda. Tá bom, muito obrigada, Laércio, muito obrigada mesmo, foi muito lindo esse barraco, muito lindo. Vocês, pessoas que assistiram até aqui, viram, olha que lindo, olha que histórias que a gente trouxe aqui para vocês. Curtam o barraco, põe um clique aí para o YouTube disponibilizar e compartilhem para as pessoas saberem que isso existe e é grande. Valeu, obrigado, Laércio. Gente, obrigada, valeu, Laércio, prazer enorme, obrigada. viu? Um abraço para todo mundo. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Barraco Filosófico.